Bom, galera, sejam bem-vindos à nossa aulinha de dilatação. A gente dá continuidade aí ao nosso estudo de termologia, onde, para lembrar, a gente começou vendo termometria, estudando aí as diferentes unidades de medida de temperatura. E para a aula de hoje, uma palavra-chave é realmente temperatura. Temperatura, galera, para a gente lembrar, é o que mede o grau de agitação das moléculas. Cada coisa que a gente encosta está a uma certa temperatura. Quando a gente encosta em alguma coisa, as moléculas daquele corpo estão vibrando com uma certa intensidade. Se eu, por exemplo, pego um isqueiro e coloco perto desse corpo uma chama, a chama vai ceder um tipo de energia que a gente já estudou. Vai ceder a energia chamada de calor. E um dos possíveis impactos do fornecimento de calor é o aumento da temperatura. Só que, para hoje, o que a gente quer estudar é o impacto do aumento da temperatura, ou então também o impacto da diminuição da temperatura. Porque, pensa, se temperatura é o grau de agitação das moléculas, imagina uma certa barra de ferro que tem um certo número de moléculas ali dentro daquela barra. Galera, se eu aumento a temperatura dessa barra, as moléculas não vão conseguir ficar acopladas, confinadas naquele espaço, bem comportadas como elas eram antes. Se agora eu dei energia para elas, elas estão vibrando mais intensamente. Se elas vibram mais intensamente, o que vai acontecer é que elas não vão conseguir ficar nesse espaço pequeno e tendem a aumentar de tamanho. É exatamente o que eu coloquei aqui no nosso primeiro exemplo. No caso da dilatação linear, eu coloquei aqui uma certa barra que está grudada numa parede. E coloquei aqui uma vela que está fornecendo calor para essa barra aumentar a sua temperatura. As moléculas da barra não vão conseguir ficar confinadas no mesmo espaço. Então o que acontece é que se elas estão aumentando a sua temperatura, essa barra tende a aumentar o seu tamanho. Então a consequência gerada aqui é uma variação no comprimento. Então eu tenho uma barra com um certo comprimento inicial. Forneci calor, as moléculas vibraram mais e isso fez com que o comprimento aumentasse, causando então uma variação de comprimento. Se eu estou falando o tempo inteiro sobre comprimento, por que então que a letra é L e não C de comprimento, por exemplo? É porque muitas coisas na física vão levar em consideração os seus nomes em inglês, e comprimento em inglês é length. Length começa com L, e por esse motivo a gente usa o L0 para representar o comprimento inicial da barra. O ΔL é a variação de comprimento, o comprimento final da barra menos o comprimento inicial. Isso daqui é a variação de comprimento, que é justamente o quanto aumentou nesse caso aí. Então, a gente tem o comprimento da barra mudando e eu tenho como equacionar essa nossa variação de comprimento. Para isso, a gente tem que pensar que para ter uma variação de comprimento, eu com certeza tenho que partir de um comprimento inicial, que é o L0. Mas aí, galera, o que eu quero fazer é, eu quero ver quantas vezes esse comprimento inicial vai aumentar a cada grau Celsius que eu vario aqui. Esse Δθ é a variação de temperatura. Isso daqui vai ser medido em graus Celsius. O quanto eu aumento a minha temperatura vai impactar no quanto varia o comprimento dessa minha barra. E aí, aqui no meio tem uma letra grega, que é o alfa, que representa aqui o coeficiente de dilatação linear. O que o coeficiente de dilatação linear representa? Ele representa uma constante inerente a cada substância diferente. Para a gente entender o que esse alfa significa, eu vou colocar um valor absurdo de alfa aqui para dar como exemplo. Suponhamos que exista um alfa que vale 2 por graus Celsius. Vamos entender essa unidade primeiro, antes de entender o valor, o que ele significa, vamos entender a unidade. ΔL é um comprimento. No sistema internacional vai ser medido em metros. O L0 também está sendo medido em metros. Então, metros de um lado com metro do outro
acaba cortando a unidade de medida, o metro. O alfa mantém. O alfa está sendo multiplicado pelo ΔT, variação de temperatura, graus Celsius no sistema usual, né? Internacional é Kelvin, mas aqui pra gente a gente vai usar direto o Celsius. O alfa, então, gente, como o metro e o metro aqui foram cortados, sobra apenas alfa vezes graus Celsius é igual a 1, que eu cortei, né? Então, o alfa vai ser 1 dividido pelo grau Celsius, que está multiplicando aqui, passa para o outro lado, vai dividindo. Então, o que a gente tem aqui é o alfa, que é alguma coisa por grau Celsius. O que isso significa? Com esse valor numérico fica mais fácil de entender. Com esse valor absurdo, significa que se eu tenho uma barra que tem 1 metro, isso daqui vai dizer que vai aumentar 2 vezes para cada variação de grau Celsius. Ou seja, 2 vezes por grau Celsius de variação. Se fosse um alfa, por exemplo, que vale 3, em 1 grau Celsius de variação ia triplicar o tamanho. Nesse caso aqui, em 1 grau Celsius de variação ia duplicar o tamanho. Isso é muito absurdo, isso é muito grande, porque 1 grau Celsius é muito pouquinho para variar. Então esse valor aqui é completamente absurdo, ele não existe. Um valor mais comum para o alfa é sendo, por exemplo, 2 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. O que isso significa? Que variou 1 grau Celsius, o negócio aumentou 2 vezes 10 a menos 6 vezes, ou seja, aumentou 0,000002. Aumenta muito pouquinho a cada grau Celsius. Por isso que aqui a gente vai trabalhar com variações de temperatura de 100 graus Celsius, 200 graus Celsius, 1000 graus Celsius, para que a gente possa ter variações de comprimento significativas. Porque o alfa, ele é muito, muito, muito pequenininho. Só que isso daqui é olhando apenas para uma dimensão. Pode acontecer da gente precisar olhar para 2 dimensões, não mais para uma barra de ferro, mas para alguma outra coisa aí que ocupa, na verdade, uma superfície e não um comprimento.